Ok. Eu acho que nós já vamos começar, que senão a gente perde tempo. Eu vou começar com uma oração. Senhor, bom Deus, bom Deus Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, que possamos entender um pouco mais da sua palavra, nessa pequena carta de João, e possamos realmente entender a sua mensagem para nós. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome de seu filho amado Jesus. Amém. Ok. Como é? Quem que leu a carta durante a semana? Eu não. Total silêncio? Eu não fiz, João. Nem eu. Quem leu a carta durante a semana? Eu já li na minha vida já, mas hoje, essa semana não. Eu também. Tá bom. Então vai ser algo novo aí. Então vamos seguir. Vocês estão vendo essas imagens aí? Essas são capas de filmes, todos de um tema. São filmes apocalípticos. E os nomes são bastante sugestivos, né? O primeiro do canto esquerdo aí diz o caos da noite, alguma coisa nesse sentido. O outro é a noite devorou o mundo, a luz do fim do mundo, guerreiros do futuro, a hospedeira, ou seja, esse é o que impera nessa visão apocalíptica, nesses inúmeros filmes que foram feitos, né? E eu lembrei um pouquinho de um filme em especial, esse que eu estou mostrando aí para vocês. Não sei se alguns de vocês já viram esse filme. O nome do filme é O Livro de Eli. Tem um desempenho fantástico do Denzel Washington, e ele fala que é um guerreiro solitário que, num tempo apocalíptico, ele ainda tem esperança de momentos melhores. E ele carrega um livro, e existem pessoas que acham que o livro tem poder e ficam tentando roubar esse livro, né? Então, a temática é por aí e tal, mas eu lembrei desse livro quando comecei a ver Eu tenho que ficar aqui para ver. A segunda carta de João. Então, eu pensei numa coisa, no seguinte cenário de filme, ou de futuro possível, né? Imagina a geração que teve amplo acesso à Bíblia de diversas formas, de papel e eletrônico e tal, e de repente as Bíblias são, e todo o material literário a respeito da Bíblia é destruído. E alguém, ou você, vamos pensar assim, exatamente você, descobre um pedacinho de papel que você vê essa frase. Depois de dar uma pesquisada lá, o papel está muito bonito, é difícil de ler, e você vê essa frase: não o recebam em casa. E anda mais um pouquinho e tem lá: nem o saúdem. E daí você fala: será que isso está na Bíblia? Será que isso é um manuscrito da Bíblia? Se você leu a Bíblia e tem um amplo conhecimento dela, talvez você pudesse lembrar que efetivamente isso aí está em 2 João. E daí você pesquisa um pouquinho mais esse manuscrito, ou acha outro pedacinho, e acha lá que nos amemos uns aos outros. E ainda tem mandamento novo. Daí você fala: poxa vida, mas como que eu vou harmonizar
essas duas coisas? Eu tenho que amar todo mundo, mas ao mesmo tempo tem gente que eu não posso receber em casa e não posso nem saudar. Que estranho, né? Então imagina o que seria se você só tivesse esses fragmentos. Então eu trouxe isso porque eu acho que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento da literatura joanina. Eu fico até meio com dificuldade de falar aqui, porque o Lucas é um mestre na área. Ele acabou de entregar seu TCC usando o texto de João. Então, talvez eu até me arrisque a falar alguma coisa que não seja tão aceita no meio teológico. Mas, Eu não sou mente de nada ainda não, João. mas está bem preste, falta pouco, né? Mas então eu diria o seguinte: a literatura joanina, a literatura que é identificada como de João, tem o Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse, ou a profecia de Apocalipse. E daí eu pus essa imagem aí porque é como se a gente tivesse que achar o fio da meada para entender realmente o livro, essa pequena carta de 2 João. E daí eu coloquei algumas coisas aqui que são endereçadas a João, algumas estão na Bíblia, outras não. Então ele nasceu em Betsaida, foi pescador. Jesus chamou a ele e o seu irmão Tiago de filhos do trovão. Ele teve uma mãe protetora, que a mãe foi lá pedir para Jesus para que Tiago e João ficassem ao lado dele no seu reino, no trono, né? Querendo uma posição de destaque. Então foi uma mãe bem protetora, né? E não é a Bíblia que fala, mas existem muitas tradições aí que indicam que ele era o discípulo mais novo. Alguns entendem que ele tinha por volta de 24 anos quando começou a seguir a Jesus, e Jesus tinha 30. No Evangelho de João, ele se intitula como discípulo amado, e daí já tem a questão da ilha de Patmos. Você já tem um texto em Apocalipse que fala da ilha de Patmos, e os historiadores entendem que ele ficou lá exilado. Provavelmente as autoridades romanas o mandaram por um tempo lá. Mas também a tradição indica que ele saiu desse exílio e foi bispo de Éfeso e acabou morrendo provavelmente lá, já no começo do 2º século, com 94 anos. Então, ele foi o discípulo que provavelmente mais viveu, ou pelo menos um deles, né? E outra coisa que também existe em documentos históricos, aí, que Constantino foi atrás do túmulo de João em Éfeso, mas não encontrou os ossos. Então, entre aspas, aí um túmulo vazio. Agora, se a gente for pensar efetivamente em datação da literatura joanina, principalmente a primeira carta é falada que é muito difícil datar. Então, tem alguns que querem colocar uma data bem mais próxima do tempo de Jesus, outros mais próximos do tempo de Nero, mas a maioria coloca isso entre os anos 85 e 95, e existe também algumas dificuldades para dizer se é mais para 85 ou mais para 95, por causa da grande perseguição que Domiciano realizou, e ele morreu no ano 96. Então, existem algumas dificuldades aí para isso.
Se a gente tentar estabelecer alguma pista cronológica nos escritos de João, existe um registro em Apocalipse que ele teve a visão de Apocalipse na ilha de Pátmos, né? E também aí existe também uma dificuldade se isso aí aconteceu porque ele realmente estava exilado lá ou foi alguma coisa como Paulo descreveu de ser uma visão, alguma coisa mais sobrenatural. Segundo João, termina um envio de uma saudação, que nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, citando uma igreja. Então, ele está em um outro lugar. Então, já começa aí a gente ter uma dificuldade de saber. Segundo João, foi escrito depois de Apocalipse, ou foi antes. Então, mas pelo menos ele não deveria estar na ilha de Pátmos quando escreveu o segundo. E terceira João termina também com uma forma parecida, que ele diz aqui, os amigos daqui enviam saudações, e ele pede para saudar os amigos de lá, desse outro local que ele está endereçado a terceira carta, para fazer a saudação um a um. Ou seja, isso está indicando que ele vivia uma vida comunitária de igreja quando escreveu a terceira carta. A primeira carta também a despedida aí, que não dá para dizer exatamente que é uma despedida ou saudação, ele só termina assim, falando, filhinhos, guardem-se dos ídolos, ou seja, ainda existia uma questão de idolatria, e provavelmente isso indica que seria dentro de um contexto grego, porque uma das coisas que foi notória depois do retorno dos judeus para a Palestina é que eles realmente começaram a abominar a idolatria, e isso deixou de ser um problema entre os judeus. Então, ele estava se dirigindo à comunidade judia. Até aqui, está razoável? Algum comentário, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, João. Vale. O Lucas falou. Tá tudo bem. Então, tá bom. Então, eu queria destacar aqui algumas semelhanças que ajudam a considerar que o Evangelho e a primeira carta foram escritos pelo mesmo autor, ou pelo menos esse autor, se forem autores diferentes, foi influenciado pelo outro. Então, por exemplo, conceitos como nascer de novo aparece em João 3, e também em 1 João 5,18. E é alguma coisa que esse conceito de nascer de novo não aparece de forma explícita, por exemplo, nos escritos de Paulo. Outra coisa que aparece muito no Evangelho de João é virar. Você não pode se afastar. Você não pode se afastar porque senão você não ouve o meu. Eu já desliguei. Mas você não pode se afastar. Desculpe aí que a Bia se afastou com o celular. Não sei se vocês perderam alguma coisa. Continua. Mas a questão também, que é uma pauta importante, que eu vou entrar um pouquinho em 2 João, é esse conceito de verdade. Então, no Evangelho de João, a gente vê a célebre frase de Jesus, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa temática de verdade aparece em 3 João, mas aparece também em 1 João, desculpe, e também aparece em 2 João. Então, essas semelhanças nos ajudam a entender que
essas obras literárias foram escritas pelo mesmo autor. Em 1 João, e tentando fazer uma ponte entre 1 João e 2 João, nós vemos aqui um texto de 1 João que fala assim: se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E em 2 João tem alguns paralelos que falam assim: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, em que vocês andem em amor. E essa questão do amor ser aperfeiçoado também é algo que vamos tentar ver um pouquinho mais para frente. Então, fazendo um resumo disso tudo, né? Se pensar em assinatura dessa literatura dita joanina, nós temos a seguinte quadro. O Evangelho de João é anônimo, mas ele acaba colocando uma assinatura se dizendo como o discípulo amado. E tudo vem indicando que o discípulo amado aqui é João. A primeira carta é anônima, então, para a gente tentar ter assinatura, precisa ver os textos e coisas que nós vimos até agora, né? E já a segunda e terceira carta, elas são assinadas pelo presbítero. E aí também nos ajuda a entender que presbítero quer dizer ancião ou pessoa mais velha, mas sempre com uma conotação de pessoa que tem idade e autoridade. E como nós vimos lá que provavelmente isso tudo foi escrito lá pelo ano 85, pelo menos, o João já era realmente uma pessoa idosa, pelo menos com 70 e alguns anos. E já Apocalipse, há uma assinatura do servo João, mas existem comentaristas que entendem que esse João de Apocalipse não é o João evangelista, ou o João apóstolo. Então, eu queria mostrar para vocês, eu gosto das sínteses do Carlos Duvaldo, né? Então, ele sintetiza essa carta de duas maneiras, com duas frases. E essa primeira seria estimular o discernimento na prática do amor pela hospitalidade, devido à presença de falsos mestres que causam o desvio dos crentes. E também ele apresenta dessa forma: o irmão cristão deve ser exercido. O amor cristão deve ser exercido com discernimento quando o erro busca conquistar espaço na igreja. Interessante isso aí, né? O erro busca conquistar espaço na igreja. Ou seja, é um alerta que é colocado aqui na vida comum da igreja. Como eu fiz também com o Filemão, eu gosto de ver o esboço que o Riley apresenta, né? Então, ele divide o texto, que são só 13 versículos, dessa forma. Existe uma introdução, um tema forte é colocado no versículo 4, ou sendo como se a carta tivesse uma parte positiva e uma parte negativa, ou seja, uma recomendação positiva de processo cotidiano entre os versículos 4 a 6, e uma série de cuidados com riscos que a igreja está vivenciando, ou pode vivenciar, dos versículos 7 a 11. Então, é como que se ele fosse contrabalançar aí esse andar na verdade, com amor uns aos outros, e o cuidado que se tem do dano que falsos mestres podem gerar no meio da igreja. E daí, saudações finais.
Até aqui tudo bem? Eu gostaria de ouvir algum comentário, pelo menos alguma dúvida que acontecesse aí. Senão eu vou seguir, eu tenho vários slides para andar. Por enquanto está tudo certo. Então tá bom. Então eu quero começar a entender os personagens principais dessa carta, que não pode ser muitos, porque a carta é pequenininha, né? E o remetente da carta se intitula como presbítero, simplesmente assim. E ele endereça essa carta a esta senhora eleita e a seus filhos. E nós vamos ter que ter um cuidado especial aí para entender quem é essa senhora. Então, lendo o primeiro versículo, ele já começa de forma bem sucinta. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, ele está endereçando aí que existe um relacionamento com essa senhora eleita e seus filhos, e é um relacionamento de amor, na verdade, mas também esse amor existe por parte do autor, do presbítero, acho que para toda a comunidade cristã. E cabe aqui pensar um pouquinho, é claro que a gente precisa investigar quem é esse presbítero, e há comentários, vários comentários sobre isso, e essa questão da senhora eleita é algo que merece um cuidado especial. Alguns comentaristas entendem que esse termo no original seria eclética, cúria, que é senhora eleita, poderia ser um nome próprio. E alguns até pensam na possibilidade de ser Marta, a irmã de Lázaro, porque Marta, em aramaico, quer dizer senhora. Ou a Maria, mãe de Jesus, até porque, pensando no vínculo lá que no Evangelho de João existe o texto de que Jesus pediu para que João cuidasse de Maria. Mas são possibilidades, mas existem suas dificuldades também com isso. Então, essa senhora eleita pode ter uma interpretação pessoal e literal, pensando que é uma mulher, no caso anônima, né? Mesmo tendo essas possibilidades de Marta e Maria, mas ela é anônima, e seria então uma mulher, uma senhora que teria muitos filhos, tá? E inclusive alguns talvez fiéis à palavra e outros nem tanto. São possibilidades. Agora, outra linha de interpretação é uma interpretação figurada em que essa senhora seria a igreja. Alguns especulam que poderia ser a Igreja Universal, mas até por causa da saudação final, seria mais razoável pensar que essa senhora eleita seria uma igreja local, que provavelmente fosse próxima de Éfeso, também por um motivo lá do versículo 12, porque ele saúda, a saudação final que João faz aos filhos da sua irmã eleita, lhe enviam saudações. Ou seja, provavelmente como existem os dados da tradição, o João estava pastoreando a igreja em Éfeso e ele está intitulando de irmã eleita a igreja de Éfeso, e ele está mandando essa carta para alguma outra igreja que está relativamente próxima. Tá? Outro aspecto que a gente tem que dar uma certa importância é essa questão dos filhos. Então, pensando principalmente numa interpretação figurada,
em que a senhora é a igreja local e seus filhos seriam seus membros. E é interessante esse versículo 4, que fala assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei. Quando eu até grifei alguns, o que realmente João estava querendo dizer? O que esse presbítero queria dizer? Esse alguns é porque ele só encontrou um, ou existem alguns que são fiéis e outros que não são fiéis. Até por causa das outras questões que ele vai colocar mais à frente. Então, fica essas duas possibilidades aí. Mas, de todo jeito, ele indica aqui que ele muito se alegrou, pois ele reparou que eles continuam andando na verdade, ou seja, o seu proceder continua sendo conforme o mandamento que receberam do Pai. E daí, em outro momento, eles também ele diz que ele usa o termo filhos para dizer que a irmã eleita também tinha filhos, para concordar com essa possibilidade aí, que irmã eleita é uma igreja local e tem seus membros. Agora, é interessante que ele faz questão de falar de Cristo como filho. Então, em dois momentos, ele vai apresentar isso. Então, quando ele faz essa saudação no versículo 3, ele está dizendo: a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. E é interessante que ele estende um pouco a saudação, porque a saudação típica de Paulo era graça e paz. Pensando essa paz, o shalom dos judeus, que é bem típico do Velho Testamento. Quando ele está no versículo 9, ele novamente fala filho, e daí está falando fortemente de ensino. Quando ele fala assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Ou seja, como essa relação de pai e filho é importante, e isso tem relação com as heresias que vão ser comentadas aí. Agora, entrando nos primeiros 6 versículos, eu quero destacar aqui como ele usa a palavra amor e derivados dela. Então, ele começa a carta falando que do amor do presbítero para com essa senhora eleita e seus filhos, e dizendo que não é só a eles, mas a todos que conhecem a verdade, a todos os cristãos. É interessante que nós vimos lá no versículo 9 esse uso do permanecer. Então, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Daí tem o versículo 3, que eu falei que é a saudação dele, mas ele não deixa de grifar aí verdade e amor. E daí ele tem o versículo 4, que a gente já citou um pouco, entrando no versículo 5 e 6, a gente vai ter a parte de recomendação boa, para dizer que eles estão no caminho e precisam permanecer nesse caminho. Então, quando fala assim: agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo. Lembra lá que eu citei lá, que a gente pensou lá num fragmento de um mandamento novo. O que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E se a gente lembrar, isso tudo aí está sendo falado de forma muito semelhante, tanto no Evangelho de João como na primeira carta. E daí ele continua falando: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse: que vocês andem em amor.
Então, se a gente for fazer um grande resumo desses dois versículos aí, ele está querendo dizer, olha, vocês estão no caminho certo, mas vocês precisam continuar nesse processo de andar em amor. E é interessante, eu quis colocar aqui, eu não vou ler todos esses versículos, mas existe uma abundância grande desses vocábulos na primeira carta. Então, o amor está sempre presente nessa carta, são 14 vezes que aparece. E alguns deles são bem importantes. Por exemplo, o versículo 7 do capítulo 4 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Também no versículo 10, ou seja, você vê que aí é uma sequência de várias vezes aparecendo o termo amor ou derivado. Então ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E eu até gostaria de destacar mais um, que eu aprecio bastante esse versículo. Em João 4:18, ele fala assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, a gente vê bastante sintonia nesses textos com os textos que a gente viu de segundo a João. E também uma coisa que eu quero fazer a ligação, porque esse versículo de 1 João tem tudo a ver com alguma coisa que tem em Provérbios. Porque tem um provérbio que diz que o temor é o princípio da sabedoria. E aqui ele fala que no amor não há medo. É como se existisse um processo de sabedoria a ser iniciado pelo temor a Deus, mas que no conhecimento do amor de Deus ele vai eliminar o medo. Isso poderia até ser objeto de um outro estudo específico. Outra coisa que eu quero ressaltar ainda nos versículos iniciais é a quantidade de vezes que ele fala de verdade. Então, ele, em 4 versículos, usa a palavra verdade 5 vezes, e é algo bastante interessante. Então, daí, a gente precisa pensar aqui, o que é que ele está falando de verdade? Existia uma questão filosófica por trás disso, que a gente vê nos evangelhos, quando Pilatos faz essa pergunta: o que é a verdade? E nem quer ouvir Jesus responder. E nesse texto de João, ele vai aparecer verdade nas seguintes situações: amam na verdade, conhecem a verdade, por causa da verdade, e estarão conosco em verdade. Estão andando na verdade. Então, e sempre lembrando daquele texto importante no Evangelho, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outro aspecto desses primeiros versículos que nós precisamos destacar é a expressão de mandamento. Por 3 vezes, nós podemos ver essa expressão aqui, de conforme o mandamento, ou escrevendo o mandamento, e em obediência aos seus mandamentos. E lembrando do finalzinho, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse: que vocês andem em amor. Então, eu fiz até esse pequeno gráfico aqui, esse pequeno desenho, para dizer que talvez uma síntese desse livro aqui
é como essas três questões estão entrelaçadas, né? O amor precisa estar alicerçado na verdade, mas isso é praticado seguindo os mandamentos de Deus. E um mandamento importante é amar a Deus sobre todas as coisas e aos homens como a nós mesmos, né? Então, se eu tentar fazer um resuminho meu aqui, a gente poderia dizer, em cima disso tudo que já vimos, que, graças ao relacionamento com Deus Pai e Jesus Cristo, seu Filho, os filhos da Senhora eleita, ou os membros da Igreja, fonte de Paulo Afonso, desfrutam do amor genuíno, andando, na verdade, conforme os mandamentos de Deus. Isso seria a introdução. Aí, quando chega no versículo 7, ele muda um pouco a questão. E daí eu diria que é como se ele apresentasse um problema, um risco. Ok? É interessante como ele muda realmente o discurso. Então, ele está falando aqui. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, está bem claro aqui que ele está dizendo que tem pessoas que estão andando pelas cidades e trazendo uma doutrina nova, dizendo que Jesus foi só um espírito. O que as pessoas viam era uma holografia ou alguma coisa do gênero. Tá? E ele está dizendo que essas pessoas são enganadoras. E ele diz, além de enganador, ele é o anticristo, ou seja, está distorcendo aquilo que Jesus ensinou. E esse problema é nomeado docetismo, ou seja, houve essa dificuldade na igreja daqueles que... E a gente pode observar que 1 João também fala disso. Então, ele, em 1 João, no capítulo 4, no seu início, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, eu acho que essa questão aqui de examinar é uma coisa bem importante que ele está querendo ensinar para a gente. Daí ele continua falando, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E aqui também a gente pode lembrar daqueles estudos que nós fizemos do credo apostólico. E essa ênfase de Jesus Cristo ser um filho e ter vivido como um homem de carne e osso, isso é ressaltado. E daí ele continua dizendo, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. E aí a gente pode reparar como é importante nós levarmos o evangelho, e é o que foi falado um pouquinho na pandemia, agora há pouco, para quem assistiu, participou da pandemia, que o evangelho é o evangelho de Jesus. O que tem que ser apresentado é a pessoa de Jesus como elemento que realmente, aquilo que realmente pode nos salvar. E não somente falar de Deus. Então, se for fazer um breve síntese do que seria esse docetismo, é uma doutrina entre cristãos nominais do século I sobre influência do dualismo gnóstico. O gnosticismo entendia que o espírito é bom, mas a carne é má. Então, como a carne é má, Jesus não podia estar vivendo
em carne e osso, tem um corpo. Então, eles professavam que Jesus tinha apenas a aparência humana, uma holografia, né? Mas não a plena natureza humana. Antes de passar para o próximo, eu gostaria de entender se essas questões, eu estou talvez falando meio rápido, se estão claras, se tem alguma dúvida até aqui. Como tem silêncio, eu vou seguir, hein? Depois eu vou fazer uma prova. Pode seguir, João, Então, tudo tranquilo. Robson, tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Então, quando a gente chega no... Espera. A Daniele falou, está dando para compreender. Ok. A gente pode pensar que João, o presbítero, está apontando a solução do problema que foi apresentado no versículo 7, da seguinte forma. Fala assim, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Ou seja, entendam que realmente isso é um perigo. E algumas versões falam assim, acautelai-vos. Outra coisa importante a ver nesse texto aqui é que existe um risco desse trabalho todo que João teve, no caso, né, certamente sendo um trabalho ministerial de pastoreio dessa igreja também, que esse trabalho poderia ser perdido. Ou seja, o trabalho desse anticristo, desses enganadores, é para aniquilar ou destruir o que está sendo construído, construção do Evangelho. E ainda lembra que existe a recompensa de galardão. E daí, eu diria que no versículo 9 é bastante importante, porque ele indica como a gente vai identificar esse criminoso, como identificar o herege, como identificar o enganador, o anticristo. E daí ele fala assim, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, quem permanece no ensino tem o Pai e também. Então, a gente precisa saber direitinho o que é o ensino de Cristo. E saber que a gente não pode ir além. Ou seja, a gente tem que estar ciente claramente do que é o ensino de Cristo e saber dos limites dele. E permanecer nesse ensino. Ou seja, o permanecer aí no ensino é a chave para a nossa identificação do risco de heresias. E lembrar fortemente dessa questão, o que vai além, o que ultrapassa. E são dicas para identificar o problema. Daí ele vai chegar no ponto que eu falei daquele manuscrito lá, no fragmento do manuscrito que ele achou. E daí ele fala assim, se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúde. Ou seja, é interessante que existia, e nós vamos ver um pouquinho mais na terceira carta, por aí, que aqueles tempos, do tempo que foi escrita essa carta, não existiam lugares para as pessoas se hospedarem, ou eram ruins as hospedarias. Então, havia muita prática de se buscar a casa de cristãos para poder se abrigar enquanto estavam em viagem. Mas ele está querendo dizer o seguinte, a pessoa chega, você tem que verificar qual é a teologia dessa pessoa. Ou seja, se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, ou seja, é importante até você
logo que recebe alguém, entender. Você crê no quê? Como que foi a sua salvação? Alguma coisa desse tipo. Ou seja, porque senão você vai estar correndo o risco de abrigar um herege. E por isso ele fala de uma forma muito forte: não receba em casa, nem o saúde. Parece que saudação é uma coisa tão tranquila de falar bom dia, boa tarde, né? Mas ele dá esse peso de não saudar. E se a gente considerar aqui uma chave, que o ensino é a chave, né? E precisa verificar o ensino. E daí pensar bem quem é que bate na sua porta. Talvez a gente não precise pensar na nossa cultura, a gente não vai ficar hospedando pessoas em casa com tanta facilidade. Assim. Mas qual é o relacionamento que a gente tem com pessoas que não professam a fé em Cristo, mas principalmente aquelas que querem, entre aspas, evangelizar nos seus conceitos. Né? Então, outra coisa que a gente pode dizer aqui é que a hospitalidade deve ser praticada, mas com sabedoria. E uma prática pode ser o seguinte: se você está perto de alguém que se diz cristão, você pode dar uma olhadinha perguntando: você conhece a segunda carta de João? Será que você está em que time? Você é um dos enganadores? Né? Pode se parecer politicamente incorreto, mas é um pouco do que João está nos instruindo. Eu tive pegando algumas imagens sobre hospitalidade, né? E parece que em hotéis, né, o principal é ser recebido com um sorriso. E a gente vai ter outras oportunidades para falar um pouquinho mais de hospitalidade. Daí, continuando, nós chegamos já no versículo 11, só são 13, né, pertinho do final. Ele diz assim: pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Olha que coisa interessante, e temos que fazer alguma avaliação cultural, e talvez a nossa cultura não dê esse peso que naquele tempo se dava. Mas talvez é como se falar assim: ó, aquela pessoa que não professa a mesma doutrina de que Jesus é o único perfeito Salvador, a gente não deve nem saudar. Ou seja, seria mais ou menos como falar assim: se um TJ bater na minha porta lá, eu nem vou falar bom dia. Ou vou falar, a pessoa fala bom dia por quê? Então, são textos meio difíceis aqui. Se você o saúda, você torna-se participante do que ele fez. É como se você fosse cúmplice. O cara matou alguém, mas você estava perto, então você é cúmplice. Né? Ou é sócio, companheiro, comparsa. E a gente pode lembrar do que Paulo falou em 2 Coríntios, dizendo assim: não se ponham em julgo igual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. São textos difíceis, né? A gente vai ter que fazer tentar fazer a devida leitura adequada para o nosso conceito de cultural. O que é uma saudação? Talvez seja algo um pouco mais do que só bom dia ou boa tarde. E lembrando que saudação é desejar saúde para a pessoa. Né? Então, a gente também não pode ir para o outro extremo e falar assim: vem aqui um TJ na minha porta, que você consiga, que você pegue o Covid. Né? É um exagero, mas poderia chegar a esse ponto. Daí, já chegando no penúltimo versículo, ele já está fazendo
uma despedida. E daí ele fala assim, olha, eu tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Esse versículo aqui indica que ele escreveu essa carta como algo preventivo para aquela comunidade, mas ele tinha o desejo de fazer uma visita em tempo próximo. Ou seja, isso também pode indicar que eles não estavam tão longe assim, era possível fazer essa visita num futuro breve. Então, a gente pode pensar para os nossos tempos aqui. A carta é curta, ou seja, a minha mensagem do WhatsApp é curtinha, porque eu estou cansado do virtual. Mas eu quero vir e ver você presencialmente para falar essas coisas, para você tomar esses cuidados, para manter aquele procedimento que é bom. E isso pode fazer um paralelo para a gente nesse tempo de pandemia. Outra coisa que a gente precisa notar é que quando ele fala papel e tinta, a gente pode pensar aí que é uma tradução interpretativa. Ele certamente não existia papel, era papiro, e não existia tinta. Eles escreviam com carvão e com um certo tipo de cola lá. Então, era uma outra coisa. Mas isso é para a gente saber, ó, eu não vou escrever, ou se pensar no nosso tempo aqui, eu não vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp nem falada. Eu quero realmente falar presencialmente. E olha como ele ressalta a coisa boa da visita, da alegria, face a face. A gente já está ansiando com bastante desejo de ser um tempo alegre, que os nossos filhos vêm visitar a gente. Nada como a visita presencial. Nada como eu poder encher a piscininha aqui para os meus netos se alegrarem um pouquinho com a gente. Então, é isso que o presbítero está indicando um amor e uma alegria de estar com eles. E ele termina com essa saudação coletiva, ou seja, o pessoal daqui de Paulo Afonso está enviando saudações. Então, você pode ver que esse presbítero aqui é sucinto até nas saudações. Isso remete a mim também, porque eu não gosto de escrever, então acabo escrevendo um pouco. Mas Paulo é diferente. Paulo tinha sempre uma lista na hora de fazer a saudação. Se você for ver lá a lista de Romanos, é enorme. E outra que ele não volta a assinar. Ele só se apresenta no começo e não volta mais. E é uma relação da senhora e da irmã eleitas, né? Então, é da igreja, de uma igreja para outra igreja. E a gente pode até pensar assim, é que nem filme francês, termina de repente, né? Então, feito isso, eu diria que é o que eu queria estudar sobre essa carta, que é pequenininha, né? Só 13 versículos, mas eu tentei pensar em algumas aplicações. Ou seja, ele tem uma mensagem muito forte do lado bom, dizendo, ó, vocês estão se amando uns aos outros, vocês têm que continuar. E lembrando que esse amor vem de Deus e é aperfeiçoado. Outra coisa que ele está querendo dizer, olha, toma cuidado com quem você se relaciona, principalmente as pessoas que vão aparecer aí na sua vida. Examine a teologia dela. O que eles creem? Dá uma pesquisada o que a pessoa está crendo. Você crê em quê? Né? E isso é importante. E outra coisa que está entre linhas no tempo aí, esse saudar, esse receber em casa, pode ser a prática que eles tinham nas igrejas, de, quando receber uma visita, de deixar que essa pessoa dê a mensagem, fale lá, seja um sermão. Então, daí fica essa questão. Você não pode entregar a palavra a qualquer um, né? Você tem que saber o que ele crê.
E outra questão importante aí, que a hospitalidade deve ser praticada, é um dever cristão, mas tem que ser feita com sabedoria. E também a gente precisa entender o que significa ser hospitaleiro. Lembrando que existem diferenças culturais daquele momento e o nosso. E essa também que eu queria deixar é que na Bíblia aí, saudar significa desejar boa saúde, desejar o bem daquela pessoa. Semana que vem vamos ver 3º João e eu queria deixar com vocês uma questão. Quem é Diótrofes? É um bom nome aí para vocês porem nos filhos que não nasceram. Mas, voltando aqui, deixar um pouquinho essas aplicações. E eu estou chegando no nosso tempo de 1 hora. E queria ouvir um pouco vocês. Realmente, João, você poderia voltar naquele slide que vem antes de você iniciar sobre os falsos mestres, que você dá um resumo sobre verdade, amor e mandamento, porque eu acho que é importante para a nossa próxima aula também. Ok. Esse aqui? Esse mesmo, a frase lá. A frase depois. Pode ler, Isso. então. Graças ao relacionamento com Deus, Pai, Jesus Cristo, seu Filho, os filhos da Senhora eleita desfrutam do amor genuíno, andando na verdade, conforme os mandamentos de Deus. Tá, faz o seu comentário aí. O que você achou importante? Eu acho que essa relação que ele estabelece no começo é essencial para ele trazer uma exortação para contra os falsos mestres, entendeu? Então ele vai retificar a mensagem, ele vai retificar a mensagem do Evangelho e depois ele vai exortar para que essa mensagem que eles tanto já ouviram e tem sido ensinado, que eles não abandonem ela. Eu acho isso importante e que ele vai continuar também em 3º João, falando Legal. sobre também o hospitalismo. Obrigado, Joel. Eu acho que foi bom retorno aí. Poderia deixar esse slide lá no final de novo. E gostaria de novos comentários. Vocês concordam com o Joel? Ô, João, acho que os meus colegas eles estão um pouco acanhados. Será que eles... Eu acho, João, tem umas partes que cortou aqui para mim, mas eu acho importante a gente ter a sabedoria de saber a diferença entre essa hospitalidade e o evangelismo, né? Eu não sei se foi tratado amplamente isso, mas é muito diferente, né? Você chamar alguém na sua casa com o objetivo de, muitas vezes, pregar o evangelho, e essa hospitalidade tratada em João não é essa, né? De chamar alguém para tratar o evangelho, que é algo muito mais tratado do evangelho, é algo muito mais profundo, né? É a ponto de você se envolver com a doutrina e é aquilo que o Paulo fala, né? Da comunhão entre luzes e trevas, né? De algo muito mais profundo do que só um chamado, assim, com o objetivo de pregar o evangelho. Eu acho que a questão importante aí, que eu acho relevante, realmente a tua observação, Lucas, é que quando você está tentando evangelizar alguém, você já tem o pressuposto de que ela não crê. E o caso aí que está sendo apresentado é alguém que se apresenta como cristão, inicialmente, né? Então, essa eu acho que é uma diferença razoável. Ou seja, a pessoa, de alguma forma, está te
querendo se apresentar como um igual, e diferente daquilo que você identifica quando quer transmitir o evangelho por alguém que já deu indicações de que não entende ou não conhece o evangelho. O que você acha, Lucas? É por aí? Por aí sim, essa diferença é muito importante, né? Porque a pessoa pode falar assim, então não vou levar ninguém para casa, né? Senão a pessoa acredita numa coisa aí diferente, mas não é o caso, né? Ô, João, uma dúvida. O fato das reuniões, como ele fala aqui no verso 10, se alguém for as suas reuniões e tal, e não ensinar a verdade, e tem alguma relação também com o fato das reuniões serem feitas na casa das pessoas e o fato aí dele dizer para não convidar a entrar em casa tem também a ver com essas reuniões que eram feitas, com os cultos que eram feitos? Sem dúvida. É uma boa observação. Esse receber em casa, tudo está levando a essa questão de você dar espaço para a pessoa falar, né? E falar com voz de autoridade também, né? Voz de ensino. Eu estou lembrando aqui que eu participei de um culto lá em Moçambique que foi muito interessante. Em Moçambique existem 22 línguas, ou 22 dialetos. E no último culto, o último domingo que eu estive lá naquele local, eles tinham recebido a visita de uma pessoa de longe que falava um outro dialeto. E daí foi a seguinte situação. Essa pessoa se dirigiu dando a mensagem, o sermão, e daí ela tinha uma outra pessoa que traduzia para os dois dialetos que eram falados naquele lugar que eu estava, e também por português. Então ficava um negócio assim longo, né? Tinha a primeira tradução, a segunda tradução, a terceira tradução. Aquela pessoa que veio trazer a mensagem, se a gente fosse pensar no contexto aí do que está ensinado para segundo João, os responsáveis daquela igreja deveriam realmente conhecer a doutrina que essa pessoa tinha, para não correr o risco de ter um ensinamento herético ali naquele momento. Certo? Certo. Né? E, infelizmente, eu reparo que é uma prática relativamente comum em igrejas, principalmente pequenas, que qualquer visitante o pastor chama para fazer a pregação. Eu mesmo já cheguei a ser convidado para falar e o pastor nem me conhecia. Então, só de você falar alguma coisinha rápida, ele já sai convidando para estar lá na frente falando. Hoje em dia, isso acontece muito aqui em Paulo Afonso, principalmente se o cara se apresenta como pastor, missionário, alguma coisa assim, sabe? Se ele simplesmente falar, não, eu sou tal pessoa, dizer o nome dele, as pessoas não levam muito a sério. Mas, tipo, se ele chegar em alguma igreja e falar, não, eu sou pastor tal, da igreja tal, mesmo que a pessoa não conheça a igreja e não conheça o pastor, muitas igrejas aqui vão dar a oportunidade desse cara falar por ele ter se apresentado dessa maneira. Então, tem um pouco desse contexto aí. Ok, Lucas? Tranquilo. Acho que na carta de Judas a gente vai falar mais sobre falsos mestres, né? Sim. Eu estava pensando aqui como a Bíblia
dá tantos parâmetros, né, para a gente identificar quem são os falsos mestres, e como os falsos mestres de hoje em dia, eles falam que a gente não é ninguém para julgar, né? De fato, a gente não é ninguém para julgar, né? A palavra que está falando, né? Cabe também a gente pensar, né, que a gente tem hoje um aspecto de abrir a casa virtualmente. A gente está tendo a sabedoria de entender o que as pessoas falam, não só na televisão, mas no YouTube. Né? Isso pode ser um certo paralelo a receber em casa. Né? O que vocês acham? Eu acho uma boa aplicação. Legal. Eu vejo que o pessoal ainda está... A Daniele falou alguma coisa, mas você não quer dar o seu comentário também? Eu estava pensando nesse ponto que Joel falou, a questão da porta de entrada, né? Principalmente. Não, na verdade, você, João. Você falou e Joel confirmou, né? Principalmente pelo meio virtual, né? Que hoje o acesso é muito mais rápido e está em todo canto, né? Então é mais difícil a gente passar esse filtro assim também. Legal. Então, a gente já ultrapassou um pouquinho, não sei, todo mundo já votou? Eu já estou livre dessa responsabilidade. Eu vou voltar aí. Então, tá bom. Espero que vocês não peguem muita fila. Mas eu vou orar para nos despedir e espero que vocês leiam 3 João e conheçam esse cara aí, Diótrefes, e digam, ele é do bem ou do mal? Mas vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse tempo de poder ver a Tua palavra, ver a preciosidade desses poucos versículos da segunda carta de João, que são tão preciosos para a gente também. E, Senhor, nós queremos também te pedir sabedoria para aqueles que ainda não votaram, possam ter uma boa escolha e que todo o dia seja um dia tranquilo, sem nenhuma dificuldade de segurança aí. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Obrigado pela audiência aí. Até domingo que vem.